Olá pessoal, tudo jóia? Diz aí pra mim o que acontece quando um agente público pratica uma conduta ilícita. Bem, pode acontecer muita coisa, mas eu estou falando de direito administrativo. No direito administrativo teremos então a incidência do poder disciplinar e é isso que a gente vai estudar agora. Então vamos lá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues e estou aqui com vocês estudando Direito Administrativo, Poderes Administrativos. E o tema de agora é Poder Disciplinar, então vamos para um rápido conceito. Poder Disciplinar é a faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Este é um conceito de Eli Lopes Meireles. Muito importante, essa ideia de punir um servidor, punir um agente público, pressupõe a existência de hierarquia. Exatamente. Já estudamos, pelo menos espero que você tenha assistido o vídeo de poder hierárquico. Hierarquia, aquela relação de subordinação. O que é que define mesmo a hierarquia? Essa ideia de ordenar, coordenar, controlar e corrigir. Bem, se o agente público não corrige a sua conduta, a autoridade agora não tem mais nada a fazer dentro do poder hierárquico, parte para o poder disciplinar, que é isso daqui, vamos repetir o conceito. Faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Por que a hierarquia, melhor, por que a disciplina pressupõe hierarquia? Ora, não dá para imaginar dois agentes públicos de mesmo nível hierárquico, um punindo o outro. Imagina numa instituição privada, como a que eu trabalho, onde sou professor. Não tem como imaginar eu aplicando uma sanção, aplicando uma penalidade a um colega, também professor ou professora. Agora, podemos imaginar um órgão superior aos professores, como por exemplo a coordenação, direção, pró-reitoria ou reitoria, aplicando uma penalidade a um professor ou professora que não cumpriu adequadamente as regras daquela instituição. Legal, gente? Então, poder disciplinar é fácil, é simples. O poder de aplicar sanções. Ora, para entender bem essa ideia de disciplina, vamos analisar algumas sanções, rapidamente mencionar algumas sanções que estão previstas em lei. Mas desde já, anota isso. A aplicação de uma sanção depende de um devido processo administrativo disciplinar, que às vezes é chamado de sindicância, às vezes recebe outra denominação, dependendo do estatuto. Mas, se você está falando de sanção, penalidade, ou seja, aplicar uma pena em razão de uma falta administrativa, temos que falar também de processo administrativo disciplinar, que não é o objetivo desse nosso encontro. Em outro momento, poderemos falar especificadamente de um processo disciplinar. Bem, vou tomar como exemplo de penalidades a Lei 8.112. Este é o Estatuto do Servidor e da Servidora Pública Civil da União, legal? E também das autarquias federais. Em outras palavras, dos servidores federais. É a norma que regulamenta, os direitos e deveres dos servidores públicos federais. Cada estado da federação tem o seu estatuto de servidores públicos, também em cada município. Isso daqui é só um exemplo, tá? O exemplo que se aplica à União. E para ser bem sincero, tá, gente? Pelo menos os estatutos que eu já estudei, como de São Paulo, de Minas, dentre outros, a maioria dos estatutos é muito parecida, tá? Com a lei, muito parecido, melhor, com a Lei 8.112. Nessa lei temos as seguintes penalidades: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em função comissionada. Melhor, destituição de cargo em comissão ou de função comissionada. Perfeito, gente? Essas penalidades estão na norma jurídica. Agora, muito importante, tá, ter essa ideia que as penalidades, como eu mostrei aqui para vocês, estão na norma jurídica. Mas não só as penalidades. Os atos que levam à aplicação dessas penalidades também devem estar na norma jurídica. Afinal, nada sai da cabeça do agente público, nada sai da autoridade. A vontade do Estado está na norma jurídica. Vamos continuar aqui no nosso exemplo, que é a Lei 8.112 de 1990, e vou lá analisar rapidamente dois dispositivos, os artigos 116 e 117. Não o artigo inteiro, apenas alguns comandos. O artigo 116 diz: são deveres do servidor, inciso 1, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Daí depois vem uma série de incisos com outros deveres.
O artigo 117 diz: ao servidor é proibido, inciso 1, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. E daí vem uma sequência de incisos com outras proibições. Muito importante. Esses artigos dizem, esses dispositivos, melhor, dizem deveres dos servidores, bem como atos proibidos aos servidores. Em caso de contrariedade a dever ou incidência em proibição, o resultado jurídico é uma sanção. Perfeito, gente? A propósito, aqui vai um exemplo de como essas sanções ou penalidades aparecem na norma jurídica. Aqui, novamente na Lei 8.112, no artigo 129, a advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do artigo 117, incisos 1 ao 8º e também 19, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. Percebeu? O ato contrário à norma está lá descrito na própria norma, né? E o resultado jurídico, a penalidade, também está lá descrito. Um outro exemplo, a demissão. A demissão, no caso dos servidores públicos federais, vem no artigo 132 da Lei 8.112. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1, crime contra a administração pública. E daí vem uma série de incisos com diversos casos de demissão dos servidores públicos. Legal, gente? Então, poder disciplinar. O poder de aplicar sanções, penalidades a servidores que descumprirem regras jurídicas. Pressupõe a existência de uma hierarquia. Tanto é que, continuando no exemplo da Lei 8.112, olha o que diz o artigo 143 desse estatuto. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa. Gente, é muito simples. Quando você ouve aquelas histórias de servidor público que aprontou um monte de coisa e nada aconteceu, a culpa não é da norma jurídica. A lei é muito clara, muito simples até, quando diz as penalidades possíveis e quando elas são aplicadas. Se por acaso um servidor ou servidora praticou uma conduta ilícita e nada foi feito, a culpa não é da lei, a culpa é da autoridade que não instaurou sindicância ou processo disciplinar. Beleza? Então, na hora de a gente parar de culpar a lei, nem tem culpa de nada, a gente lê um monte de palavra jogada no papel ou no meio magnético, perfeito? Se as coisas às vezes não estão andando adequadamente, a culpa é das autoridades, não da norma jurídica. Beleza, gente? Aqui então, o poder disciplinar, para a gente fechar essa ideia, tá? Como regra, é o que a gente viu até agora, o poder disciplinar incide sobre agentes públicos, ou seja, aquela relação de subordinação com a possibilidade de aplicação de sanções. Mas há situações em que o poder disciplinar também incide em particulares, em relação a particulares, certo? Um bom exemplo disso, imagina um estudante de uma universidade pública. Ora, esse estudante está vinculado à universidade em razão de um determinado regimento. A maioria das universidades públicas tem forma autárquica a propósito. E se esse estudante descumpre as regras daquela universidade, está sujeito a advertência, suspensão e expulsão, porque aquele estudante não é servidor, portanto não pode ser demitido, mas pode ser expulso daquela instituição. O estudante de uma universidade pública é um bom exemplo da possibilidade de poder disciplinar sendo aplicado a um particular, tá? Só não confunda essa possibilidade de uma sanção a um particular em razão de uma subordinação com a possibilidade do poder de polícia, que às vezes se manifesta na forma de multas, interdições, dentre outras situações, dentre outras hipóteses que iremos estudar na aula sobre poder de polícia. Legal, gente? Então, para finalizar, relembrando o conceito de poder disciplinar, que é o poder a faculdade, melhor, de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração pública. Legal? Beleza, então. Tá aqui mais uma vez o e-mail do Mapeando Direito. Se quiser entrar em contato com sugestões, críticas, nossas redes sociais também. Beleza? Espero que tenha gostado. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço. Tchau, tchau.